tirar essa harmonia, esse contato nosso com Deus. E aí o que ele vai fazer? Ele vai então trazer essa enganação. Estou dando só uma introduçãozinha para a gente começar a nossa lição. Ele vai trazer essa enganação para que o homem então peque e isso vai se distanciar do nosso Deus. E aí ele não desiste, como nós sabemos, e ele sempre age da mesma forma, ele não muda as estratégias dele de agir. Então ele vai fazer agora com que o homem, né, depois de Jesus ter vindo, conseguir novamente restaurar a humanidade, agora ele vai fazer com que o homem não leve tão a sério essa palavra de Deus. E aí ele vai começar a trazer muitas coisas, muitas dúvidas, e nós vamos começar a descortinar tudo isso daí. Nós vamos ver que algumas seitas hoje, eles até entendem dessa forma, né? Como o Charles Russell, né, que é o Testemunho de Jeová, fundador dessa seita, que eles entendem, eles não têm, na verdade, a Bíblia como autoridade de Deus. Eles têm, na verdade, a sentinela, que eles usam como livro e, na verdade, buscam a Bíblia como se fosse um apoio, como se fosse uma referência. Então, eles vão começar a trocar essa ideia de que, verdadeiramente, a Bíblia é que é a verdade. A Bíblia é que é essa inspiração do nosso Deus. E não somente o Testemunho de Jeová, mas nós vamos ver também os adventistas. Os adventistas também eles têm essa visão na qual eles têm o livro da Ellen White, né? O livro da Ellen White, que no caso eles têm como, na verdade eles têm a visão da autoridade da Bíblia, mas eles entendem que o livro da Ellen White também, ele foi inspirado da mesma forma pelo Espírito Santo a Ellen White, então eles fazem uso desse livro como também autoridade da Bíblia. E nós vamos ver também não somente isso, mas também outra religião aí, outra seita, né, que nós vamos ver que são os mormons. Senhor Rosana! Pareceu! Glória a Deus! Traz esse homem aqui, ó. Sente aí, você escolher. Traz esse homem que tá difícil. Gente, eu trouxe essa caixinha vermelha, foi proposital. O pastor falou que tá aqui mais perto de mim, sabe o que aconteceu? Eu tive tempo de preparar o material nos slides ou no computador, alguma coisa, então eu fiz um monte de rabisco. E aí eu falei, gente, se eu chegar lá com essas folhas cheias de rabisco, todo mundo vê que vergonha. Eu arrumei uma pasta lá em casa, eu vou colocar esse rabisco tudo aqui dentro, porque os rabiscos eu mesma me entendo e não vou passar vergonha, né? E aí nós temos a seita dos mormons, que na verdade os mormons, o que eles entendem da Bíblia é que eles fazem uma certa exigência. Eles dizem que para aceitar a Bíblia, deve ser que a Bíblia tem que ter a tradução original. E aí uma pergunta que fica no ar, né? Interessante que os livros deles, dos mormons, que são 4 livros, são totalmente aceitos, não precisam de exigência nenhuma, né? Mas aí já para poder se ter a Bíblia como a inspiração de Deus, precisa de ter a tradução original fiel, né, da palavra de Deus. Então isso aí foi só uma questão que eu queria colocar para vocês, para a gente poder começar a entrar. E aí eu queria fazer uma breve dinâmica com vocês, que eu até falei com o André que eu faria. E eu já começo com a pergunta para vocês dizendo, a Bíblia contém ou ela é a palavra de Deus? Eu queria ouvir vocês, um de cada vez. Ela é, né, Ela é a palavra? Quem concorda que ela é? Levanta a mão, só quem concorda. Ela é a palavra de Todo mundo? Todo mundo? Todo mundo. Todo mundo concorda que ela é a palavra de Deus? E se eu disser para vocês e trouxer para vocês aquela passagem de Mateus, onde Lucas vai contar que Jesus foi levado pelo Espírito sobre um monte, e Satanás então aparece naquele momento e vai tentar Jesus e dizer que se ele adorar Jesus, que se ele se prostrar, todos os reinos Satanás daria a ele. Isso foi Satanás falando para Jesus. Então, se a gente for olhar por essa situação, a Bíblia, ela contém a palavra ou ela é a palavra? É a palavra. Ela continua sendo a palavra. continua sendo a palavra. Não, eu só queria que vocês levantassem o dedo. Quem concorda que ela é? Ela é. Quem concorda que ela contém a palavra? Agora? Depois dessa colocação. Foi 1, 2, 3, concorda que ela é? É isso? 4, né? 5. Também concordo. 6. Então, na verdade, ela é a palavra de Deus, porque a gente vai ver que toda a Escritura Sagrada, ela é inspirada divinamente pelo nosso Deus. Né? Vocês estão de parabéns, eu trouxe até 3 pacotinhos aqui, porque eu achei que
lá em casa eu fiz essa pesquisa e eu vi que uns falaram que é. Depois quando eu trouxe esse versículo, o pessoal ficou meio assim, eu falei, então lá também. Aí eu não sei, Dia dos Pais foi domingo, vocês receberam quem foi pai. Sim, Quem tá não para as recebeu, mulheres. tá? As meninas ali, ó. As mulheres. Não recebeu. Quem não recebeu? Vocês receberam? Você aqui, né? Pode ser um pra nós duas. Então tá. Obrigada. Então nós vamos começar aqui que o nosso objetivo da nossa lição é falar sobre explicar o que se entende por inspiração divina quanto à autoridade da Bíblia, identificar a teoria correta sobre a inspiração da Bíblia, discorrer sobre a harmonia e a unidade da Bíblia, destacar provas da inspiração divina da Bíblia, mencionar a influência exercida pela Bíblia sobre as pessoas nas nações, reconhecer os aspectos que tornam a Bíblia sempre atual, familiar, superior e imparcial em comparação a qualquer outro livro. E aí nós vamos começar a ler aqui o primeiro ponto. Eu gostaria que um irmão começasse a me ajudar a aula e você pudesse fazer essa leitura para mim. Primeiro texto. Sim. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a inspiração divina. É devido à inspiração divina que ela é chamada a Palavra de Deus. Pode ir? O que é inspiração divina? Aí você dá uma leitura e depois eu vou fazer uma explicação. Pode ir. O que é inspiração? O que é inspiração divina? Que vem a ser inspiração divina. É a influência sobrenatural do Espírito Santo. Como um sopro e sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem divina, sem mistura ou erro. A própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", qual carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos 66 livros, além de outras expressões equivalentes. Foi o Espírito de Deus quem falou através dos escritores da Bíblia. Terminou aqui? Sim, agora teorias falsas da explicação da Bíblia. Então, a gente vai trazer algumas explanações dentro desse texto, porque às vezes também ficar só lendo aquilo que já está no conteúdo, vocês às vezes já fazem também muito isso em casa. Então, eu costumo falar muito sobre isso e é uma verdade. Sim. E é muito bom quando a gente tem coisas novas para se aprender. Então, por que é chamada a Bíblia? Eu não sei se todos aqui sabem, mas eu particularmente não sabia também. A Bíblia ela vem de um nome de uma cidade aqui na Fenícia, e essa cidade se chamava Biblos, né? E a partir daí o nome então surgiu Bíblia, conjunto de livros. Então daqui a gente vê o nome Bíblia. Então a palavra Bíblia no grego, ela tem a conotação de biblion, né? Significa pergaminho, papiro ou livro. As Sagradas Escrituras é o livro mais vendido de todos, do mundo inteiro. Se a gente for olhar aí, né? E sempre atualizada. É uma coisa que sempre está nos atualizando. A gente lê hoje, é aquela coisa assim, você já leu aquela passagem, mas daqui a pouco você lê de novo, parece que você está vendo coisas que você não tinha visto ainda antes. Então é uma Bíblia muito atualizada, é uma Bíblia que realmente fala conosco, né? E a Bíblia Sagrada, ela tem aí os seus... Na verdade, ela foi vendida e ela tem um total aí de tradução mais ou menos mais de 2.500 idiomas. Então é muita coisa, são muitas Bíblias disponíveis. Agora nós temos também em PDF, né? Nós temos as online. Então tudo isso tem muito facilitado a nossa vida. E ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento, que não é novidade pra gente, né? Mas o Testamento no hebraico, ele tem o nome por Berit, que significa aliança, pacto ou contrato, né? E temos também para o grego a Septuaginta, no Antigo Testamento para os judeus é a Tanash, e o Novo Testamento para os cristãos tem a história da salvação, né? Os livros, eles foram, antes de serem impressos, eram copiados manualmente. E aí nós temos algumas coisas que nós vamos descobrir nesta noite, que no caso do livro judaico, no Antigo Testamento, quem fez as cópias, ele foi os tal dos Massoretes, né? Acho que é isso o nome mesmo, a fala dele.
Os maçoretes são um grupo judeus e eles eram os escribas muito inteligentes, estudiosos, e eles fizeram essa tradução, essa escrita da Bíblia. Então, ou seja, Deus revelava aos seus aquilo que ele queria, ele inspirava, ele revelava. A gente vai ver que tem formas que Deus falava, né? Tanto na inspiração como na revelação. E aí eu volto a dizer para vocês que a revelação é algo desejoso do coração de Deus, porque ele sempre quis ter esse contato com o homem, e revelação nada mais, nada menos é do que descortinar, é do que tirar, né, a descoberta daquilo ali que está encoberto. Então Deus, ele vai trazer essa visão para o homem de descortinar, de tirar a coberta daquilo que está cobrindo, né, e trazendo a revelação de quem ele é. E só pode ser inspirado quem tem a revelação, né? Porque uma vez Deus andou com essas pessoas, uma vez Deus caminhou junto, se revelou para elas e iluminou a mente delas para que elas pudessem fazer a inspiração às suas escritas. Então, a gente vê aí depois esses escritores que eles vão ser usados para fazer essas escritas. E aí nós temos o primeiro grupo, os maçoretes, grupo judeus, escribas. Quer falar uma coisa? Não, pode seguir, não. E eles, na verdade, eles eram responsáveis para verificar cada letra. Então eles ficavam ali fazendo um trabalho minucioso. E pensa que não é fácil, gente. Por quê? Essa questão da tradução é uma questão muito complicada. Porque hoje, no nosso dicionário brasileiro, por exemplo, português, nós temos aí mais ou menos umas 435 mil vocábulos de palavras. Mas já no hebraico nós temos aí coisa de 7.000, e a língua indígena nós temos 3.000. E aí nós vamos ver como que traduz essas palavras. Porque se em um lugar não tem aquela mesma palavra... Estou sentindo bem, mas... Não, tranquilo, fica à vontade. Porque se naquela... Você faz a prova. Então, o que acontece? Esses homens tinham que se desdobrar, tinham que fazer de alguma forma para que aquilo ali pudesse ser revelado, para que aquilo ali pudesse ser escrito. Um exemplo muito, de coisa que a gente pode trazer muito claro é a questão do versículo que vai nos falar em Isaías 1,18. Abre aí quem tem Bíblia aí fazendo favor. Isaías 1,18, lê para mim esse versículo. Quem achar pode ler. Isaías 1,18. Isso. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, esse versículo, ele vai tratar exatamente sobre o perdão. E aí ele vai falar, o escritor vai estar trazendo para a gente a questão do branco como a neve e o branco também como a lã. E aí nós vamos entender que lá onde eu falei, nos índios, na cultura indígena, a gente não tem, na verdade, nenhum animal de pele, né, de lã, e não temos também a neve, porque lá não neva, né? Então, o que acontece? O missionário, a pessoa que estava lá nessa região, teve que fazer uma linguagem parecida, ou seja, ter uma ideia de como fazer para que aquele povo pudesse compreender o que verdadeiramente a parte original da Bíblia queria dizer. E adiantar ele colocar, né, branco dos seus pecados, né, tal, são brancos como a neve, ou, né, brancos como a lã de um carneiro, quer dizer, a pessoa não iria entender, ia ler aquilo lá e não teria compreensão da palavra. Então, qual a ideia que ele teve, inspirado pelo Espírito Santo? Ele teve a ideia, na verdade, de colocar dentro do vocabulário que se tem no local, colocar como a polpa do coco. O coco, quando você abre ele, tem aquela polpa que é branquinha. Então é o que lá muito tem, coco, né? Então ele fez essa visão, ele teve essa ideia de trocar o branco da neve, o branco da lã, pela polpa do coco. E assim eles poderiam compreender a palavra de Deus. Daí nós vamos seguindo, que não somente esse grupo de maçoretes, mas nós também temos depois, no mundo cristão, já as cópias e traduções da Bíblia, que é realizado pelos monges e monteiros. Quem eram os monges? Os monges, na verdade, eles ficavam em um monteiro, um edifício de habitação de oração e trabalho de uma comunidade, né, de freiras, de monges. Então, esses monges, eles vão fazer a tradução bíblica também.
E algumas vezes eles faziam sozinho em um quarto, separado, e outras vezes eles faziam em um grupo. E um irmão deles, né, da igreja católica, fazia a leitura, o ditado, e eles iam escrevendo. Então, no meio de tudo isso daí, aí uma pergunta que fica, será que realmente, né, não haveria nenhum erro? Né? Uma pessoa está aqui, está falando, ditando, e outro está ali um grupo escrevendo e tal, para adiantar essas cópias, para poder conseguir liberar mais rapidamente. Então nós temos essas questões que algumas pessoas entram na ideia de Satanás, que eu coloquei no início, de começar a se enganar, talvez tenham a ideia de que a Bíblia, ela não é uma inspiração de Deus. Talvez uma ideia de que a Bíblia, ela não contém de fato a revelação de Deus, devido a essas pessoas terem escrito a Bíblia, devido a essas pessoas terem, né, redigido. Então, assim, são muitas ideias. Pai do Senhor, boa noite. Então, são muitas ideias que são tragas, né, na mente das pessoas, e é uma artimanha que Satanás tem. Porque o que mais Satanás quer, como eu volto a falar, o desejo de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Então, o que Satanás quer fazer? Roubar o homem da presença de Deus. E qual é a artimanha que ele usa? Enganação. É fazer com que você não acredite, é fazer com que você tenha dúvidas. Será que realmente a Bíblia é? Como os mormons, como os adventistas, como o testemunho de Jeová, que eles não crêem totalmente na autoridade da Bíblia. Então eles criaram livros para poder trazer a Bíblia como um apoio. Então essas pessoas estão enganadas verdadeiramente espiritual. E é isso que é a artimanha que Satanás quer fazer na humanidade. E aí por isso que Jesus nos preparou hoje para nos descortinar essa enganação mentirosa de Satanás. Porque o desejo dele é nos afastar da presença do nosso. As armas dele são três, né? Pode. Em cima disso que você está falando aí, além deles querem dizer que a Bíblia não é uma outra estratégia também em cima das heresias, é de querer complementar a Bíblia. Tem muita heresia que ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia ela não tem erro, mas eles escrevem livros dizendo, esse livro aqui vai melhorar e vai fazer com que a palavra de Deus seja complementada. Aí a pessoa vai, se desvia da Bíblia e começa a seguir aquilo que está escrito. Tudo com base na Bíblia, mas não tirando a premissa da Bíblia como um livro completo. Então tem muita gente seguindo autores aí, porque achando que ele fala melhor do que a Bíblia. Quando ele fala, pregadores, quando ele fala, eu entendo melhor do que lendo a Bíblia. E aí ele passa a idolatrar o pregador ou o escritor e acaba largando a Bíblia como essência. Então você está falando muito sério, porque a Bíblia sempre vai ser a essência. E a gente sempre tem que voltar para ela, recorrer a ela. Mas tem uma nova geração que elas estão deixando a Bíblia um pouco de lado. Porque a Bíblia tem uma linguagem difícil. Porque o que está lá já é arcaico. Não, tudo que está lá é atual. É o Espírito Santo nos iluminando e fazendo a gente aplicar na nossa vida. Sim. Mas se a gente não olha ela como a principal, a gente pode cair nesse erro de botar ela em segundo plano. A gente que não quer ler a Bíblia, quer ler, digamos, aquilo que algumas pessoas, algumas autoridades espirituais interpretam sobre a Bíblia. Ler a interpretação dos outros. Sim. Elas não têm a capacidade de elas mesmas analisar inclusive, eu já vi alguns programas da Adventista, né, na TV, e vejo que não, mas na TV, né? TV mesmo, da Adventista. E eles falam muito da Bíblia, eles olham os versículos, mas eles batem muito na tecla da Ellen White. Mas a Ellen White, o livro de Ellen White na página, e ela já falava isso, ela já profetizava, ela já como se ela viesse antes da Bíblia. Exatamente. Eles nunca falam da profecia errada. Sempre dando ênfase para ela como se ela fosse mais atualizada que a palavra de Deus, mais que a Bíblia. Eu não sei se foi ela que previu que, entre aspas, que Jesus voltaria, acho que em 1844? Sim, foi ela. E na verdade a visão deles é que o livro dela também foi inspirado como na época passada. Porém a Bíblia vai nos dizer que de Gênesis a Apocalipse se fechou. Nem mesmo os próprios escritores já não conseguiriam mais escrever nada sobre a Bíblia. Foi fechado, o livro foi lacrado. Então acabou, não tem mais essa de que fulano se levantou com o livro, porque agora, como a gente está falando aqui da ela,
que ela foi inspirada pelo Espírito para fazer e substituir a Bíblia. Não, ela pode até ter sido inspirada para escrever um livro, né? Porque é claro que a gente sabe que o Espírito Santo de Deus ele faz isso, ele nos guia, ele nos inspira, sim. Mas acontece que para substituir a Bíblia, não. A Bíblia ela é única, ela é completa, ela não falta nada daquilo que a gente precisa. E ela vem como revelação para descortinar as mentiras de Satanás. Então, essa primeira tradução, a Vulgata, no caso, né, também foi a primeira versão a ser impressa, ela foi a Bíblia traduzida por Lutero, que é mais uma informação também que eu queria passar para vocês. E aí nós vamos entrar numa distinção entre revelação e inspiração. E aí eu volto aqui para os meus rascunhos, que eu fiz, é claro. Inspiração e respiração. E revelação. Então a revelação nós falamos a respeito de que Deus ele vai traz uma revelação, uma descoberta, né? Então é algo que estava tapado e Deus vai abrir aquilo ali para que a gente possa ter acesso, para que a gente possa ter esse contato direto com Ele. Pai do Senhor, Deus abençoe. Para que a gente possa ter esse contato direto com Ele. E outra coisa também é que a revelação ela é progressiva, ou seja, ela não foi dada tudo de uma vez. A gente vai ver que, portanto, isso é que nós temos aí mais ou menos aproximadamente 40 escritores, né? Então, assim, cada um foi tendo um pedaço de alguma coisa, cada um foi tendo uma revelação de alguma coisa. Exatamente porque se Deus desse tudo de uma vez, a gente não suportaria, a gente não aguentaria. Até o evangelho é assim, quando você vai evangelizar uma pessoa, você consegue chegar para ela, contar toda a Bíblia para ela e pronto, a pessoa se converte, não é assim. A gente chega, a gente faz amizade, a gente conta um versículo, daqui a pouco fala outro, daqui a pouco a gente vai entrando, até que a pessoa vai começando a absorver e a gostar daquilo ali. Então, exatamente assim também foi a revelação, né, de Deus a esses homens. Foi progressiva, cada vez era alguma coisa diferente. E as formas como Deus colocou esse conteúdo na mente dos escritores, né, não foi, na verdade, a mão de Deus que escreveu a Bíblia, como alguns pensam, né, que Deus usaria o homem como uma máquina, vamos dizer assim, datilográfica, né, que é mais antigo aí para lembrar disso daí, né. Eu lembro que na época minha irmã fazia esse curso de datilografia, né, isso que tinha aí, tem umas maquininhas mais antigas que se digitavam, hoje a gente tem um computador, já não precisa mais, né? Jesus foi bom com a gente. Mas aí tem algumas pessoas que têm essa ideia, esses que são inimigos da Bíblia, esses que têm essa visão contrárias da palavra de Deus como uma inspiração, como uma revelação, eles têm também essa visão, não, Deus é um Deus que usou o homem como uma máquina. Foi lá, trocou tudo na mente do homem, o homem foi lá simplesmente, né, digitou, reescreveu, sem saber, sem ter, na verdade, um entendimento do que ele estava fazendo, ou de uma, vamos dizer assim, de um contato com Deus. E não foi assim. Antes mesmo de Deus trazer essa visão, dessa revelação para esses homens tiveram um relacionamento com Deus. Esses homens andaram com Deus, esses homens conheceram a Deus, se relacionaram, viveram, praticaram a palavra de Deus, para depois a Bíblia ser escrita. Então a gente vai ver que a Bíblia não foi meramente escrita do nada. Tudo teve um tempo progressivo e ali Deus foi se revelando aos poucos a esses homens. Mas olha quanto tempo se levou para que essa Bíblia se concluísse, né? Mais ou menos nós estamos em um período de 1.600 anos e cada um de localidade diferente, em tempos diferentes. Como que a Bíblia conseguiu chegar de uma forma tão, né, grandiosa, tão cheia de conteúdos para a gente, tão rico desse alimento para a gente, de forma única e verdadeira? Né? São muitos homens, muitos escritores, mas todos eles experimentaram essa comunhão com Deus, como desde o início eu falei, Deus sempre quis se relacionar com o homem. E mais uma vez, então, Deus traz a estratégia, uma forma, um plano, um meio de poder resgatar esse homem. Então agora o homem começa a ter um relacionamento novamente, vivendo com Deus, andando com Deus, ouvindo Deus, para poder então depois escrever a palavra de Deus. No caso, a gente tem alguns tipos de revelação. Deixa eu ver, nós temos alguns tipos de revelação.
Mas eu vou trazer antes disso a questão das teorias falsas da inspiração da Bíblia, e eu quero destacar aqui com vocês, para a gente não perder muito tempo, para aula que nossa é tudo corrida, né? Então eu vou só pincelar aqui para vocês, porque isso aqui é interessante vocês saberem. A teoria falsa da inspiração da Bíblia, nós temos aí várias teorias. Teorias da inspiração natural humana, que ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de gênio e força intelectual especial. Isso aí vai negar o sobrenatural e é um erro fatal de consequências impossíveis para a fé. Imprevisíveis, perdão, para a fé. A segunda é a teoria da inspiração divina comum, que ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que hoje nos sobrevém quando oramos, pregamos, cantamos, né? Então aqui é como se fosse um degrau. Quanto mais você ora, mais você canta, mais você prega, você tem mais, né, contato aí com a inspiração de Deus, e não é assim. A gente sabe que não é por degrau, né? Os escritores da Bíblia, na verdade, eles não admitem degrau, né? Os escritores eram ou não eram inspirados, então não tinha essa questão, né? Era quem escoravam mais, então Moisés, se fosse assim, eu estava no topo do topo, porque ele vivia no monte orando, então seria, né? A outra questão aqui também é a inspiração comum pode ser permanente, enquanto que a dos escritores da Bíblia eram temporária. Então a gente vê aqui que tinha, né, a questão aí do tempo, não era a todo momento, a expressão de Deus vinha, dava inspiração, eles tinham aquela revelação, né, do contato com Deus, e então eles eram inspirados a escrever. Josi, curioso aí nesse degrau que você falou aí, é que a inspiração que nós temos para ler a Bíblia, ela é gradativa. Quanto mais a gente se adapta e estuda a palavra, mais a gente tem facilidade de interpretar a Bíblia. Então a inspiração nossa com a Bíblia, ela é gradativa, conforme a gente vai tendo um relacionamento com Deus. No caso deles, foi só para eles escreverem aquilo e acabou. Tanto que o Espírito ele vinha, fala, vem a minha palavra do Senhor, ele escrevia, depois o Espírito se retirava e ele não tinha mais inspiração nenhuma, porque é o próprio Deus falando. Conosco já é diferente, a gente tem inspiração permanente e gradativa para a gente conseguir, cada vez que abrir a Bíblia, ter mais facilidade de entender o texto. Por isso que, como você falou no começo, quanto mais a gente lê, mais a gente entende, mais aquele texto vai descortinando, porque ela é gradativa. Então é interessante entender isso, porque muita gente quando vai questionar a autoria de quem escreveu a Bíblia, se foi Deus ou não, porque fala, mas foram homens que escreveram. Mas eles tiveram a inspiração naquele momento de Deus para ter aquela revelação e isso aí. Liberar, né? A revelação cada vez ela se revela de uma forma diferente. Às vezes, como eu falei no início, às vezes você lê um versículo, sim, depois você lê aquele mesmo versículo e você vê uma fala diferente. Sim. Então nesse caso aí, né, realmente ela é gradativa e diferente, que hoje o Espírito Santo de Deus veio para morar, né? Hoje nós temos uma morada do Espírito, sim, dentro de nós. Aí só um versículo aqui para destacar isso aí que a gente falou como base, que está em 1 João 2,27, que vai falar, né? E veio a minha palavra do Senhor. Então que a gente vê essa expressão sempre falando, e veio a mim. Então, ou seja, não estava, mas veio a minha palavra, né? A inconstância aqui que a gente vê da não permanência, mas que era uma visitação que se tinha. A outra terceira aqui é a teoria da inspiração parcial. Essa ensina que partes da Bíblia são inspiradas, outras não. E aí nós vamos entender uma questão aqui de que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. A Bíblia ela tem várias falas, né? A gente vai ver homens falando com Deus, a gente vai ver anjos falando com os homens, nós vamos ver Satanás falando, igual a gente viu no monte, né? Tentando ali Jesus. O anjo que desce a Maria, que foi até Lucas também que escreveu essa questão, essa passagem do anjo falando com Maria sobre a vinda de Jesus e tudo mais. Então a gente vê esses relatos na Bíblia de várias falas, mas nem por isso a gente vai deixar de entender que a palavra, ela é a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Existem essas passagens de ocorrência daquele momento que foi registrado pelo Espírito, é claro, foi registrado, mas não deixa de tirar a conotação de que a Bíblia é a palavra de Deus. E então essa teoria da inspiração parcial, ela vai entender dessa forma, né? E talvez dentro desse parâmetro que eu acabei de falar agora, por conter essas falas diferenciadas de homem, né, Deus com um homem, anjos falando, Satanás falando, pode ser que esteja dentro dessa questão aqui, deles entenderem que a Bíblia é parcial, porque tem outras falas, né?
Então a própria Bíblia ela vai nos refutar contra isso daí, contra essa mentira, essa enganação, em 2 Timóteo 3,16, que vai dizer que toda a Escritura ela é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então aqui já desmitificou tudo e a gente vê que a verdade é que a palavra de Deus ela é parte das absoluta. Escrituras, não, ele diz toda. Toda a Escritura é toda. Então, assim, nós não temos empartes, né? E é uma questão que nós precisamos ter firme isso aí. E a teoria do ditado verbal. Essa teoria ensina que a inspiração da Bíblia só é quanto às palavras. Ensina a inspiração da Bíblia só quanto às palavras, não deixando lugar para a atividade ou estilo do escritor. É como eu falei, como se Deus estivesse usando o homem como uma máquina, né, como a datilografia. Deus vai lá, coloca tudo na mente do homem, o homem não tem a compreensão do que está fazendo. Não foi assim. Né? O homem ele teve esse diálogo, esse contato com Deus, essa aproximação com Deus, essa coinia com Deus, né? Ele estava tendo ali a harmonia, aquela questão de intimidade com o próprio Deus. Deus não usou o homem sem tirar dele tudo que ele, né, a sua cultura, tudo que ele realmente já vive, né, no seu dia a dia. Deus não tirou isso dele simplesmente para colocar ele como uma máquina. Então é impossível, né, uma ideia, um pensamento ser inspirado só pelo ser expresso por palavras inspiradas. Ninguém há que possa separar a palavra da ideia. Antes de existir a palavra, nós temos a ideia, né? Não tem como você ter uma palavra e você não ter uma ideia. Né? Quando surge uma ideia, você vai falar. Mas por quê? Porque a ideia veio e você vai expressar aquilo ali porque você teve aquela ideia, né? Agora nós vamos partir para a inspiração divina, a correta. Essa correta é a chamada teoria da inspiração plenária ou verbal. Ela ensina que todas as partes da Bíblia foram igualmente inspiradas. Então essa é a correta. Essa você tem que ter em mente gravada porque é a nossa regra de fé. Essa daqui vai nos defender, né? Vai fazer apologia em relação à Bíblia, defendendo, dizendo que ela é a plenária, o verbal, e ela ensina que toda parte da Bíblia. Não tem essa parte que ela não é, mesmo contendo fala de Satanás, mesmo contendo fala de homem, fala de Satanás é de Satanás, fala do homem é do homem, fala de anjo é de anjo, e a fala de Deus é de Deus, mas toda a Bíblia foi regida e inspirada pelo nosso Deus, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Essa teoria afirma que homens santos escreveram a palavra de Deus, de vocábulos, porém, sob uma influência tão poderosa do Espírito Santo, que os escreveram foi a palavra de Deus. Então, todo momento vai nos afirmar de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não fiquem na dúvida quando perguntarem, a Bíblia é ou ela contém, ela é a palavra. E o versículo-chave para vocês combaterem essa heresia, né, esse pseudo do evangelho, é vocês trazerem aí que toda a Escritura, ela é inspirada, divinamente inspirada pelo nosso Deus. Explicar como Deus agiu, isso é muito difícil, né? O que sabemos é que quando aceitamos a Jesus como Salvador, isso ocorre através da aceitação da sua palavra. A inspiração plenária cessou, aqui vai entrar o que eu falei agora há pouco, cessou ao ser escrito o livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Depois disso, nem os mesmos escritores, olha só, nem mesmo os escritores, eles que escreveram, nem qualquer outro servo de Deus pode ser chamado, inspirado no mesmo sentido, com a mesma finalidade. Então, assim, é o que a gente falou agora há pouco sobre a Ellen, né, White, que ela foi inspirada, a gente não vai duvidar, não vai mudar a pessoa. Ela pode ter sido, sim, mas não com a mesma finalidade, ao ponto de substituir a palavra de Deus, a Bíblia já existente. Porque a palavra de Deus ela foi fechada, a Bíblia ela foi fechada e ninguém mais tem esse poder de dizer que foi inspirado para continuar os livros da Bíblia, né? Então essa diferença de revelação e inspiração divinas, nós vamos ver que, e até eu quero discutir uma coisa aqui sobre essa questão da inspiração. Nos estudos eu descobri uma coisa muito interessante, que é a questão da inspiração. Quando a gente faz, né, a inspiração, entra ar para dentro da gente. E essa inspiração, ela tem essa função de trazer o ar para os nossos pulmões. E quando a gente solta, a gente está expirando.
Então seja como se eu estivesse assoprando, né? Eu estou expirando, eu estou, né, assoprando. Então aqui uma ideia que nós vamos entender agora, que vai descortinar os nossos olhos, de que na verdade quando a Bíblia ela foi traduzida do latim, né, para o português, teve essa divergênciazinha nessa questão da tradução. Por quê? Na verdade a palavra que era para ter sido aqui seria expiração e não inspiração, porque se você pegar o conteúdo da palavra, o significado de fato, você vai entender dessa forma. E a palavra de Deus vai dizer que ele soprou. Então assim, Deus ele não pegou o homem e lançou para dentro dele, né? Ele inspirou o homem para dar ao homem todas as ideias e a inspiração que ele tem. Mas Deus soprou, Deus expirou para dentro do homem. Então aqui a gente vai desmitificar aqui algumas questões que às vezes a gente costuma ouvir dizer, e de lá para cá as traduções foram feitas dessa forma e até hoje não foi mudado e nem vai ser alterado. E nós vamos continuar aí com essa palavrinha que não vai dar diferença, né? Mas assim, se a gente souber a verdade, fica ainda melhor, né? Então a revelação, ela é a ação de Deus pela qual ela dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas e que o homem por si só não podia jamais saber. Exemplo disso, Daniel, né, 12:8. Se alguém puder abrir aí, deixa eu ver minhas horas aqui. Só soprou ainda, Deus soprou. Assim, tem muita da 12:8? 12:8. do poder de Deus, né? Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Então, isso aí é uma prova da revelação, mas a gente vai ver que nem todos eles foram por revelação, né? Outros foi por inspiração e outros foi também por pesquisa, como o caso de Lucas. Lucas, na verdade, ele não teve a revelação das escrituras, ele pesquisou, ele teve a inspiração para fazer as escrituras, mas ele pesquisou, ele procurou entender todas as coisas. José, ao interpretar os sonhos, a gente vai ver que foi uma revelação. Daniel declarando ao rei Nabucodonosor sobre o sonho também, esquecido, também foi uma revelação de Deus. Por quê? Porque são coisas que não se tinha conhecimento, né? Os escritos de Paulo, né? Paulo, ele não andou com Jesus em suas epístolas e ele nos conduziu às profundas riquezas dos ensinos doutrinários sobre a igreja, e vai dizer mais algumas coisinhas aqui que está no livro, que vocês sabem. Então, mais uma prova de que nós temos então a Bíblia por revelação, por inspiração e também por pesquisa. Aqui a gente tem Lucas como base por pesquisa. Então a Bíblia se descortina dessa forma, né? A diferença entre declaração da Bíblia e registro da declaração. Aqui a Bíblia ela não mente, mas ela registra mentiras que outros profanaram. E aí nós vamos ver alguns exemplos, né? Ela vai registrar aqui: o insensato diz no seu coração, não a Deus. Essa declaração, não a Deus, não foi inspirada, mas sim foi um registro, né, pelo escritor. Ou seja, não foi uma questão, mas a Bíblia precisava registrar esses acontecimentos da forma que aconteceu. Assim como também foi o outro exemplo aí, no caso da morte do rei Saul, né? Ele morreu lançado sobre sua própria espada e depois ele vai, né, o Amalequita lá, vai trazer a notícia dizendo que sua morte, dizendo que fora ele quem matou Saul. E aí a gente vai ver essa mentira aqui. Então, assim, a Bíblia tem esse registro, ela registrou, mas não é por conta que ela mente, mas é por conta da declaração que precisou ser feita aqui. Meu se deu mal, né? Vamos para a harmonia. Eu tô correndo, gente, porque aqui é tudo muito rápido. A gente respira, se a gente... Tem 40 minutos ainda. mas aí eu tenho que descortinar só mais 3 partes aqui. Então vamos lá para o texto 3, que vai falar sobre a harmonia e unidade da Bíblia. Olha para mim 2 Pedro 1, 20 e 21 e lê para mim com a voz mais audível que você tiver. Pedro 1, 20 e 21. Isso. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então esse aí é um versículo que nos traz muita luz sobre essa harmonia, essa unidade da Bíblia. A harmonia e a unidade da Bíblia se constituem uma prova de que a mente de Deus via tudo e guiava os seus escritores. Não temos dúvida disso. Então, a partir daí, nós vamos ver a existência da Bíblia até os dias, né, de hoje, acontecido apenas por um milagre, né? Porque tanta coisa já aconteceram, tantas situações, e a Bíblia até hoje ela permanece nos nossos dias, trazendo revelação, trazendo entendimento e mudando vidas, que é o maior de tudo. E o curioso aí nesse texto que você leu, que fala que a Bíblia ela não é de particular interpretação, isso também descortina uma dúvida que muita gente tem, principalmente os novos convertidos, que eles falam: por que existe tanta denominação? Por que existe batista, presbiteriano, assembleiano? Porque cada um que lê tem uma interpretação, uma visão de Deus para ele. E aí ele se adequa àquilo e passa a viver por aquilo dali. E o outro tem uma interpretação diferente, mas o mesmo Espírito que inspira ele. E aí todos eles creem que Jesus batiza, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Tem as divergências no batismo do Espírito Santo, na inspiração do Espírito Santo, mas todos eles convergem para Cristo. Então a gente não pode falar que o batista tem a revelação melhor que o assembleano, que tem melhor que o presbiteriano. Todos eles foram inspirados pela palavra. Aí quando vem aqui, nenhuma palavra é de revelação individual. Ou seja, Deus ele se mostra para você entender e caminhar. Não para você querer interpretar para o outro. Se você se adequou entendendo, não, entendi que a Assembleia tem um ensino que eu entendo e aquilo faz bem para mim e eu quero seguir, eu me adequo a esse ensino. Então eu vou caminhar na Assembleia. Se o outro batista eu me adequo melhor ao ensino da batista e essa palavra ela me completa, ele vai para o céu na batista. Então quando entende isso, para aquela guerra que muitos meus avós ficavam: a igreja porta larga, a igreja não sei o quê, porque lá pode isso, aquilo pode aquilo. Não é, é interpretação e você viver a palavra. Então isso desmistifica muito, porque as pessoas querem ter uma revelação individual. Eu tenho conhecimento, eu tenho a revelação. Não, a revelação ela não é particular, ela é para todo homem. É nessa pegada do André que fez lembrar até a questão da própria Bíblia mesmo, os evangelhos, que nós vamos ver ali que eles praticamente são todos iguais, né? Muda algumas questõezinhas e tal, mas por que também de tudo isso? Porque às vezes uma linguagem vai alcançar um tipo de pessoas, outra linguagem vai alcançar, às vezes já aconteceu assim, a mesma linguagem não é capaz de alcançar todos. Exatamente, então assim, Deus é uniforme, Deus age de diversas maneiras, ele faz da forma com que ele vai alcançar mesmo o mundo inteiro, isso é fato. E a Bíblia é essa verdade que nós não podemos, né, nos deixar de se apegar a ela, porque é o que vai nos conduzir para o reino eterno, né? E, então, assim, ela foi escrita aí por 66 livros, né, por volta mais ou menos aí por cerca de 40 escritores, homens que falam, na maioria da parte dos casos, não se conheceram uns aos outros, viveram em lugares diferentes, distintos, né, distantes, em 3 continentes, escrevendo 2 línguas principais. Devido a essa distância, em muitos casos, os autores nada sabiam sobre o que já havia sido escrito. Como é que Deus é tremendo? Como é que poderia sair de uma perfeição tão grande de que a gente não vê desarmonia na Bíblia? O tempo todo a gente vê esse tamanho de livro, a gente vê 66 livros e todos eles um complementando o outro. Mesmo se você pegar o Velho Testamento e o Novo Testamento, você vai ver que você não consegue ler o Novo Testamento sem você ler o Velho Testamento, porque um vai complementar o outro. Então a gente tem essa junção totalmente da Bíblia, a Bíblia inteira, por completa, ela nos dá essa harmonia em todo o tempo. E como que o homem comum, o homem humano, conseguiria chegar a isso? Só a mão divina, só Deus para fazer isso mesmo, né? Alguns pormenores dessa harmonia. A Bíblia é inspirada por Deus, portanto, dotada de autoridade no que se diz respeito aos escritores, as condições, as circunstâncias e a razão da harmonia e da unidade de seus escritores. A ação do Espírito Santo de Deus em tudo isso é incontestável. Então, seja, mais uma vez vai afirmar que só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus para poder fazer tudo isso acontecer de forma tão grandiosa. Os escritores foram homens de todas as atividades da vida humana, daí a diversidade de estilos encontrados na Bíblia. Moisés foi príncipe legislador, né, grande general. Josué foi um grande comandante. Davi e Salomão, reis e poetas. Daniel, ministro de Estado.
Pedro, Tiago e João, pescadores, Zacarias e Jeremias, sacerdotes e profetas, Amós era homem do campo, Mateus, funcionário público, Paulo, teólogo e erudito, né? Apesar de toda essa diversidade, quando examinamos os escritos desses homens, sobre tantos estilos diferentes, verificamos que os mesmos se completam, que eu acabei de falar, então vou pular esse assunto. Então, assim, não tem erro, a Bíblia ela se completa, ela é única, e as condições que foram escritas. Moisés, por exemplo, escreveu o Pentateuco nas solitárias da passagem, né, da paragens do deserto, Jeremias nas trevas de uma masmorra, Davi nas verdes colinas dos campos, Paulo escreveu parte das suas epístolas na prisão, João no exílio, né, na ilha de Patmos. Apesar de tantas e diferentes condições, a mensagem da Bíblia é uniforme e o pensamento de Deus flui de maneira uniforme e progressiva através dela. Olha como que esses homens de Deus passaram a escrever, né? Hoje a gente está dentro da nossa casa com todo o conforto e às vezes a gente não tem a coragem de pegar a Bíblia naquele dia para ler. E esses homens na prisão, esses homens na masmorra, tanto lugar que difícil, né, no deserto, fazendo aí as escrituras acontecerem para chegar às nossas mãos hoje, no nosso conforto, né? Circunstâncias foram as mais diversas. Davi, por exemplo, escreveu parte de seus trabalhos no calor das batalhas. Salomão na calma da paz. Há profetas que escreveram em meio às profundas tristezas. Josué escreveu durante a alegria da vitória, apesar da pluralidade de circunstâncias. De Gênesis a Apocalipse, há uma só revelação, um só pensamento e um só propósito. A razão da harmonia e unidade, né? Suponhamos que 40 dos melhores escritores atuais do mundo, providos de todos os meios necessários, fossem isolados uns dos outros, em situações diferentes, cada um com a missão de escrever uma obra sua. Se no final reuníssemos todas as obras, jamais teríamos um conjunto uniforme. Isso aí é fato, é o que eu falei agora há pouco, né? Se não fosse a mão de Deus, se não fosse o Espírito Santo de Deus, a gente não teria essa uniformidade da Bíblia, a gente não teria, né, essa harmonia que a Bíblia nos traz. O texto 4, nós vamos ver sobre as provas da inspiração divina, né, da Bíblia. E aqui nós vamos destacar que ainda que nós aceitamos, né, a harmonia e a unidade da Bíblia como uma das mais contundentes provas de ter sido divinamente inspirada, achamos necessário darmos outras provas dessa natureza. E aí a gente vai ver algumas provas. A aprovação da Bíblia por Jesus. Inúmeras pessoas a gente vai ver que aceita Jesus, que também creem na ressurreição, na ascensão de Jesus, mas elas não vão crer na Bíblia. É o que eu falei desde o início, né? Satanás é estratégico em fazer isso. Satanás é sutil, ele age na sutileza. Tem umas coisas bobas, né, que as pessoas pegam aquilo ali e entendem como se a Bíblia não foi inspirada, a Bíblia não é, então assim, conteve erros, então eles ficam nessa dúvida, eles ficam nessa incredulidade, não conseguem se chegar na iluminação da palavra de Deus, né? E a gente vai ver aqui, tais pessoas precisam conhecer a posição de Jesus, vamos entender a posição de Jesus. Jesus, ele fez o quê? Ele leu a Bíblia, Jesus ensinou a Bíblia, Jesus chamou a palavra de Deus, cumpriu-a. Então o próprio Jesus fez tudo isso daqui para poder, ele precisava, né? Não, e até mesmo o próprio Deus, né? Voltando na questão que a gente falou da revelação, se ele quisesse, ele nem precisava descortinar nada pra gente, né? Não precisava descobrir, né, a verdade para que a gente pudesse entender, porque ele é Deus, trabalha da forma dele, a gente não quer saber mesmo, mas um Deus é um Deus tão revelador e ele sempre teve tanto esse desejo de se relacionar com o homem, de ter esse contato com o homem, que ele escolheu descortinar, ele escolheu se revelar a nós, e por isso ele trouxe essa revelação da palavra. Então, a última referência de Lucas 24:4 é onde Jesus apresenta a sua aprovação em todas as escrituras do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo formado. Jesus também afirmou que as escrituras são a verdade, ele viveu e procedeu de acordo com elas. E hoje nós temos crente que não quer, né, viver e praticar conforme ela, né? Tem pessoas que já estão com a sua mente aí cauterizada. E eu sempre falo, às vezes lá em casa, às vezes com meus filhos, eu falo, gente, tem um mistério no meio de tudo isso. Tem um mistério, porque
Seria muito fácil Jesus vir na Terra também, morrer pela humanidade, a gente ficar aí pecando, no final das contas todo mundo vai ser salvo. Eu falei, eu não, peraí, tem um Deus que é justo. Então, cada um está na justiça de Deus. Não, mas é a graça, porque tem gente que acredita nessas mentiras, assim, não é mentira, mas assim, acredita como uma falta de uma verdadeira interpretação, vamos dizer assim, né? E entende como se não, a graça veio e agora não tem nada, eu peco, vou pedir perdão a Deus, tá tudo certo. Eu tenho pra mim, tá? Coisa minha, individual minha, que há uma surpresa no meio de tudo isso, porque é muito fácil. Jesus veio e morreu por mim, então eu vou pecar, vou pedir perdão, vou pecar, vou pedir perdão, e mesmo assim você sabe como você que levou a fidelidade da Bíblia, como você que entendeu que a Bíblia é a verdade e viveu para o cristianismo, enfrentou as tentações de Satanás, porque ele vai trazer como para todo mundo, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que a gente, vai trazer a bandeja para todo mundo e você tá ali na luta, não, esse eu não pego, aquele eu não pego, esse eu não faço, e no final das contas o outro aprontou, vai nós dois, igualzinho. É porque o que acontece? Muita gente, digamos, confunde, digamos, o perdão dos pecados de Deus da fraqueza, o pecado da fraqueza com o pecado deliberado. E há uma diferença enorme entre uma coisa e outra, entendeu? Muitas pessoas pecam, né, por fraqueza, entendeu? Mas também pecam deliberadamente. Aquela vontade, não, eu quero fazer isso, ponto final. Mas a fraqueza, então, eu entendo, mas a fraqueza, eu acho assim, bom, se eu tiver errado, posso colocar aqui, não posso me corrigir. Mas eu penso assim, a gente teve um revestimento do Espírito Santo. Sim. Nós temos esse revestimento. E também a Bíblia vai dizer, sede santo porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá Deus. Sim. Né? Então a gente tem alguns versículos que a gente tem que se agarrar nisso, porque se você não tem isso na sua mentalidade, eu vou ser uma presa fácil na mão de Satanás, com certeza. Jesus mostra o tempo todo ele o quê? Resistindo às bandejas. Ele o tempo todo lutando contra o quê? Contra a palavra. Por isso que nós temos a palavra. Nós temos que ser fortes na palavra. Então que fraqueza é essa do ser humano? Entende? Como pode? Eu sou tão fraca assim, Deus veio no mundo, veio na terra, trouxe a Bíblia, me deixou aqui pra gente. E a gente não tem a capacidade de usar. Pois é, mas isso aí ainda digamos, vencer essa fraqueza também é uma coisa gradual. Normalmente é uma coisa gradual. Não é uma coisa que se acontece de uma. Sim. Mas em cima do que a Júlia está falando, Jesus ele falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Quanto mais eu estudo a palavra, mais Deus revela o quanto meu estado de pecaminosidade eu estou e o quanto eu preciso melhorar. Sim. Tem gente que fala, por exemplo, um tema que uma vez eu estava conversando com um amigo aqui na igreja e ela falou, isso aí eu não quero estudar não, porque se eu estudar isso daí, estava estudando batalha espiritual. Se eu estudar isso daí, o diabo vai me atacar, não vou mexer com isso daí não. Falei, você já é presa do diabo, já está te atacando há muito tempo, você que está vendo. Você já é alvo dele. Não, sabe o que ela pensa? Não, se eu começar a estudar sobre demônio, eu vou começar a ver demônio aqui, ver demônio ali e tal. Não, você apenas vai ter um conhecimento de como o mundo espiritual age para você se preparar contra, para você se armar contra, para você usar as armas espirituais. Só que a pessoa o quê? Pelo fato de não ter conhecimento, o que ela deixa a verdade de lado. Porque fala, conhecereis a verdade. Efésios é para todo mundo estudar. Não é só para quem. Aí a pessoa pensa, não, só quem tem que estudar isso é quem está lá no ciclo de oração, na frente da mesa de oração, lá que vai se cair um endemoniado. Não, é para todos nós, a Bíblia toda, é para todo crente estudar. Por isso Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa situação de pecado, de erro, muitas vezes acontece pelo fato da gente relaxar e não querer conhecer a verdade. Falar, até que eu já fiz ETAD, fiz 16 livros, estudei a Bíblia toda, agora eu vou parar, vou só ficar na rede, não vou mais estudar mais a palavra, porque agora eu já sei. Aí você vira presa fácil, por quê? Porque o inimigo ele vai estar investindo na sua vida o tempo todo, procurando uma fraqueza, procurando um erro, procurando onde você possa cair. Aí quando você está em cima da verdade, estudando, aquela verdade te protege.